a partir do versículo 1. Assim ensina a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o alto e sublime, e as abas de suas vestes enchiam. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As faces do lugar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de luz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, obrigado por essa hora tão especial. Olha que de uma forma única, em meio a toda a nossa semana, de uma forma única, em meio a toda a nossa correria, e mesmo que tenhamos tempo de te buscar durante a semana, nada se compara a este momento. Porque entramos neste lugar para te adorar e te contemplar, para estarmos diante da face do Deus vivo, diante da face daquele que é santo, 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 e que mesmo assim não nos fulmina nem nos mata, não nos rejeita, mas nos recebe para ofertar a palavra capaz de transformar a nossa vida e nosso coração. Obrigado por esse privilégio. O Teu Espírito agora move, Senhor, no nosso coração, diante das Escrituras, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Neste ano, nós temos passado um tempo extremamente importante, examinando o que é ter uma vida que é vivida diante da face de Deus. Creio que muitos irmãos, desde o final do ano passado, já perceberam que essa é uma temática que vinha nos inquietando. Era o nome, e é o nome do nosso concílio, Coronel. É o nome da escola da CEBI que se projeta, Coronel. E é a inquietação que temos procurado compreender nesse ano. O que é viver Coronel? O que é viver, de fato, na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, e para a glória de Deus. Isso é o que resume a definição de Coronel. Coronel é vida que se vive na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. É isso que nós temos visto que o profeta Isaías descobre somente no capítulo 6 do seu livro. Até então, Isaías havia compreendido que a vida Coronel era um problema para os outros, mas não era um problema para ele. Ele, profeta santo, piedoso, porta-voz de Deus, até que ele vê o Senhor e descobre que ele vive Coronel. Então nós começamos a entender um grito de desespero de Isaías, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, o momento que esse homem compreende quais os problemas que o impediam de ver que a vida toda, quer você queira ou não, quer você aceite ou não, a sua vida toda, cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo, ela é vivida
Então nós vimos que o primeiro problema sério de não vivermos uma vida paralela é por causa da ignorância que nós escolhemos ter de Deus. Nós não queremos conhecer a Deus, porque se nós quisermos conhecer a Deus, isso vai nos incomodar profundamente. Se nós quisermos conhecer Deus, isso vai nos perturbar profundamente. É como olhar no espelho e ver toda uma imagem deformada. Então nós preferimos fugir desse conhecimento. Então depois nós vimos que o segundo problema pelo qual nós não queremos viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus, é por causa do espírito de rebeldia que alimentamos no nosso coração contra o Senhor. Essa denúncia é feita nos versículos 4 até o versículo 9. Nós estamos examinando agora essa questão, porque ela é a mais extensa. Observe que versículos 2 e 3, o problema da ignorância do conhecimento de Deus é denunciado em 2 versículos apenas. Mas o problema da rebeldia do nosso coração, que foge de Deus, que não quer se deparar de fato com Deus, é expresso do versículo 4 até o versículo 9. E somente o versículo 4 nos demonstra 2 sérios problemas. Em primeiro lugar, ele nos revela a essência da nossa rebeldia. Versículo 4b, a parte B desse versículo diz que nós abandonamos o Senhor, blasfemamos o Santo de Israel e voltamos para trás, ou viramos as costas para Deus. Não há nenhuma pessoa em estado de rebeldia contra o Senhor que não expressa exatamente assim a sua rebeldia. Abandono de Deus, desprezo, que é a melhor palavra, como o pastor Pedro traduziu no sermão dele, a melhor palavra hebraica para blasfemar é desprezar o Senhor, o Santo de Israel, e voltarmos as costas para o Senhor. Como foi traduzido pelo pastor Eduardo no sermão de sobre isso, da essência. Então, na semana passada, nós começamos a olhar ainda dentro dessa aplicação, dos versículos 4 a 9, o segundo problema da rebeldia que nos impede de vivermos uma vida diante da face de Deus. As consequências que se levantam contra a nossa vida em estado de rebeldia. Não há nenhuma pessoa que tenha decidido viver em rebeldia contra Deus, que não tenha arcado com as consequências deste ato. Como diria nosso amigo o pastor Jair Cáceres, você é livre para fazer a escolha que quiser, mas você não é livre para escolher as consequências das suas escolhas. Você pode escolher o que você quiser, mas você não poderá escolher as consequências daquilo que você escolheu. E então Isaías nos mostra logo de cara algumas questões básicas do que acontece com a nossa vida quando rejeitamos a presença de Deus e decidimos viver em rebeldia contra Ele. E a primeira consequência que nós vimos então semana passada é que quando nós escolhemos viver em rebeldia contra o Senhor, existe uma deformação da nossa identidade. A identidade de cada um de nós é deformada por causa do pecado. A identidade de cada um de nós se perde por causa do pecado. Não é apenas um problema de identidade, de não saber mais quem eu sou, mas o problema é quem eu sou diante de Deus. E esse versículo 4, a parte A dele, denuncia algumas características dessa deformação. E a primeira característica dessa deformação, que vimos aí na semana passada, é que nós fomos chamados por Deus para sermos um povo bendito, um povo abençoado, e por causa da nossa rebeldia, nós nos tornamos povo maldito diante de Deus.
outras pessoas, para os outros povos. Então nós tivemos um tempo naquele domingo passado, para examinar o problema da maldição na nossa vida. Nós observamos duas questões muito importantes. Sendo a primeira que a maldição, ainda que ela implique em rejeição de Deus para o ímpio, e acarrete para esse ímpio a ira punitiva ou condenativa de Deus, a maldição ela alcança os filhos de Deus, porém não de forma condenativa, mas de forma punitiva e corretiva. Então nós começamos a examinar um pouco esse problema da nossa maldição, porque há muitos crentes vivendo debaixo de maldição. Mas eu sou crente, sim, Deus está dizendo, ai, sobre a sua vida. Mas eu aceitei Jesus, eu vou à igreja, eu faço tudo certinho, eu procuro ter uma vida correta, e Deus está dizendo, você não passa de um filho maldito diante dos meus olhos. Então nós também vimos que o Senhor, ainda que tenha que nos tratar como malditos muitas das vezes, para tratar do nosso coração, para corrigir o nosso coração, o Senhor não deseja que vivamos como malditos. O Senhor deseja que nós tenhamos o melhor desta terra. Como eu disse semana passada, se eu tivesse feito isso de novo, numa igreja pentecostal, os irmãos estariam com medo do problema da maldição, e quando eu dissesse, olha, Deus não quer isso, Deus quer que a gente coma o melhor dessa terra, eu ouviria um glória a Deus, aleluia, eu não ouço glória a Deus, aleluia aqui. Porque parece que a gente tem dúvida também de que Deus quer que a gente coma o melhor dessa terra. Deus não quer que a gente passe a vida mendigando. Deus não quer que a gente passe a vida com a corda no pescoço. Então nós vimos esses dois pontos e foi muito interessante, porque a palavra do Senhor é: nós não estamos o melhor dessa terra por causa da nossa rebeldia, e essa rebeldia traz sobre nós a espada. Versículo 20 do capítulo 1. Observe o versículo 20: mas se recusarmos o forte rebelde, sereis devorados a espada. Hoje nós deveríamos avançar então para a segunda marca da deformação da nossa identidade. Entenda, a rebeldia deforma quem nós somos. Nós não fomos criados por Deus, nós não fomos chamados por Deus para sermos malditos, mas para sermos abençoados. O que não quer dizer que não estejamos vivendo como pessoas malditas aos olhos de Deus. Então a gente deveria avançar. Mas durante aquele mesmo domingo e durante a semana, e no tempo de meditação com os pastores da igreja sobre o sermão, nós fazemos isso toda semana. Nós nos reunimos para avaliarmos o texto e aquilo que será exposto no domingo seguinte. Todos eles tiveram a mesma percepção que eu tive enquanto eu pregava domingo aqui, e que veio se confirmar nas palavras de irmãos que vieram expressar a sua crise. Muitos irmãos saíram da crise daquele domingo passado. E então eu não vou ter como avançar hoje ao segundo ponto. Eu quero retomar e explicar um pouco mais aquilo que nós vimos sobre o problema da maldição, esperando que isso apazigue o seu coração, ou esperando que isso perturbe ainda mais o seu coração. Entende? Eu não estou preocupado se você vai ser apaziguado. Eu espero que alguns corações encontrem paz nessa noite. E diante de Deus, eu espero que outros corações saiam daqui extremamente perturbados com a vida que estão levando diante de Deus. Então, por causa disso, eu quero examinar duas perguntas ainda sobre o problema que nós tratamos no domingo passado. E você que está lutando toda essa série de sermões, coloque então a nossa primeira pergunta, ainda ligada ao tema da nossa
Não tem o que fazer para ele crer, a não ser que Deus se compadeça e o converta. Fora disso, ele está entregue à condenação. Então eu quero falar sobre os filhos. Eu quero tratar nessa noite com você que entregou a sua vida a Jesus. Você que de fato compreende a sua aliança com Cristo Jesus. Você que o recebeu como seu Salvador e Senhor. É com você que eu quero tratar nessa noite o problema da maldição. Então nossa pergunta é: quando os filhos de Deus estão sob maldição? Quando que Deus coloca os seus filhos debaixo de maldição para puni-los drasticamente? E não esqueça, puni-los para corrigir os seus corações. Temos vários exemplos. Tenho tido um tempo de devocional, onde eu tenho dito às pessoas que tem sido difícil ler o texto bíblico. E aí eu leio 2 capítulos daquele livro e pulo para o Novo Testamento. Eu estou lendo já Samuel e Reis. Eu vou dizer para você, foi difícil ter que ler a vida de Davi, aquele miserável, aquele pecador. Quando você olha com cuidado para o que Davi fez, você diz: rapaz, esse camarada aqui. E aí você tem que lembrar que a Bíblia disse: ele foi um homem segundo o coração de Deus. Toma, durma com um barulho desse. Aí quando chega na vida do filho dele, Salomão, é outra desgraça pior ainda. E todos eles experimentaram maldição do Senhor. Todos eles. Só um detalhe: todos os dois foram para o céu. Davi é homem segundo o coração de Deus. Salomão, toda a desgraça que ele fez na vida dele, se a exegese estiver certa em dizer que o livro de Eclesiastes é dele mesmo, alguns dizem que não é, mas eu realmente estou convencido de que aquele livro foi escrito por ele. Só um homem com uma vida tão desgraçada como aquele autor de Eclesiastes poderia se parecer com Salomão. Aquele livro é um livro de arrependimento. Aquele livro é um livro de depressão do homem que viveu debaixo da maldição do Senhor. Então eu quero tratar exatamente porque temos vários exemplos da Bíblia. O próprio Moisés. Moisés foi amaldiçoado pelo Senhor. Porque ele não cumpriu fielmente a palavra do Senhor. Deus o proibiu de entrar na terra prometida. Então nós temos vários exemplos. Mas eu quero olhar a partir de Isaías quais são essas questões que envolvem a maldição na vida do filho de Deus. Quando o filho de Deus está debaixo de maldição? Então preste atenção, porque você precisa examinar sua vida. Talvez muitas coisas não estejam andando direito na sua vida, porque você não está tentando que a ira de Deus está contra você. Primeira questão: todos os filhos de Deus estão debaixo de maldição quando quebram deliberadamente a aliança com o Senhor. Todo filho de Deus está debaixo da maldição do seu Deus quando quebra deliberadamente a aliança. Versículo 4 do próprio capítulo 1 foi exposto pelo sermão do pastor Lumar, a expressão que diz que eles voltaram para trás, ou deram a costa para Deus. Quem ouviu aquela exposição, muito séria, muito direta ao nosso problema, entendeu que essa expressão, eles voltaram a costa para Deus, ou se colocaram de costa para o Senhor, refere-se à idolatria. Não há nada mais abominável aos olhos de Deus quando seus filhos constroem altares para outros deuses que não Ele. Qual foi o grande pecado de Salomão? Deus disse a Salomão: você não vai ter as mulheres estrangeiras, porque elas vão corromper o seu coração e elas vão prostituir meu povo. Salomão, Deus
e casou com outras mulheres. E é interessante que ainda que ele fosse um rei duro, fosse um rei duro dizer isso, opressor, Salomão era uma pessoa. Leia de novo a história dele. Você vai encontrar um momento que ele diz o seguinte: sabe o seu trabalho? Você vai ter o direito de comer o que você produz um mês por ano. Todos os outros meses você vai entregar na minha casa. E sou eu que vou repartir para vocês que comer. E ainda que ele fosse tudo com o povo, ele era um verdadeiro banana com as mulheres que ele tinha. Porque ele tentava agradar as suas mulheres. E levantava os altares para os deuses dela, ou delas. Diga-se, 700 oficiais. Fora 300 concubinas. E fora que ele ainda pegava por fora, como a rainha de Sabá. É muita prostituição da vida do homem só. Um rei duro, inflexível, mas um banana para as suas mulheres. E aí, não precisa ver. No caso específico de Isaías, a determinação do Senhor é que o povo de Israel nunca mais fizesse aliança com o Egito e confiasse somente no Senhor seu Deus. E então começou um conflito naquele período, a chamada Guerra Sírio-Fenícia. Israel, em vez de voltar-se para o seu Deus, volta-se para a aliança com o Egito, trazendo idolatria para dentro de Israel. Então o problema da idolatria do nosso coração faz com que a aliança seja quebrada diante do Senhor, e essa aliança sendo quebrada deliberadamente, quando sabemos que isso ofende a Deus, trará sobre nós consequência de maldição. Agora é interessante como a gente tem a capacidade de distorcer o que Deus diz. Deus está tratando de problemas da idolatria que brotam do coração. E ao longo do capítulo do livro do profeta Isaías, ele vai mostrar: vocês estão fazendo imagens para vocês que refletem o que está no coração de vocês. Daí uma frase do grande exegeta norte-americano da atualidade, chamado J.K. Hill. Ele escreveu um livro chamado Você se torna aquilo que você adora. Os seus ídolos não são nada mais do que aquilo que está no seu coração. E ainda que Isaías tenha pontuado isso ao longo do livro, Israel fazia absurdo e dizia: não, nós não somos idólatras, nós não temos imagem. Nós não temos outro Deus a não ser o Senhor. E lá na frente, Deus tem que levantar um outro homem, chamado Ezequiel, para mostrar aquele povo que o problema da idolatria que Deus vinha acusando não era o problema de se ter imagem, era a imagem que estava criada no coração e que fazia com que as pessoas adorassem essa imagem no coração, que é chamado pelo profeta Ezequiel de ídolos do coração. E diariamente os filhos de Deus são tentados a se curvarem diante desses falsos ídolos que roubam a satisfação em Deus, para nos dizer que nós podemos ter satisfação em qualquer outra coisa que não seja Deus. Diariamente. Por que tem um monte de crente endividado? Muitas das vezes é porque Deus nos permite passar pela prova mesmo. Ele faz com que o governo atrase o pagamento da gente. Ele faz com que empresas passem por problemas sérios e atrasem o pagamento. Isso vai gerar dinheiro. Mas eu não estou desobedecendo ao Senhor. Mas a crente esperou. Eles se tornaram irresponsáveis na maneira de lidar com aquilo que Deus lhes deu financeiramente. E se endividaram por causa dos ídolos dos seus corações.
E quando nós agimos assim, quando nós compreendemos como temos que agir biblicamente com as nossas finanças e não o fazemos, nós atraímos a Ele do Senhor. Uma das questões que provoca a ira de Deus na quebra dessa aliança é quando nós ignoramos o nosso semelhante, vivemos para nós mesmos, fechados em nós mesmos, somos pessoas incapazes de vermos os outros, só conseguimos ver o nosso próprio umbigo. Alguns têm dificuldade para ver até o umbigo. Nós estaremos debaixo da maldição do Senhor quando nós vivemos falsos deuses na nossa vida. Deuses financeiros, deuses da nossa sexualidade, deuses do nosso prazer, deuses do nosso contentamento, deuses da nossa alegria. Qualquer coisa na sua vida que substitua Deus é rebeldia. A rebeldia deforma a imagem que Deus colocou sobre você e traz sobre você a maldição. Ai, desta nação, maldito é essa nação, e é por Deus. Mas há uma segunda questão no livro de Isaías que traz a maldição de Deus contra o povo dele. Deus envia maldição aos seus filhos quando eles decidem viver deliberadamente em rebeldia contínua contra Deus. Eles sabem o que é a verdade, mas talvez em nome, como é o caso que nós vamos ver aqui, de sermos moderninhos, como é o caso de sermos aceitáveis na nossa sociedade, não sermos taxados de gente chata, quadrada, de gente retrógrada, fundamentalista. Aí a gente começa a ser aceitável e começamos a aceitar pecados contínuos na vida de Deus, na nossa vida, diante de Deus, que ofendem o Senhor. E no caso de Isaías nós temos uma lista muito clara desses pecados. Capítulo 5. A partir do versículo 8, ele começa essa série de sentenças de maldição. Observe que a primeira sentença de maldição do versículo 8 diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A quem pertence a terra? De quem é a terra? E nós nos tornamos inimigos das terras que são do Senhor. Alguma coisa parecida com o que o Joaquim Maurício está falando aqui no Brasil? É isso aí. Pessoas desmanteiam terras, tomam para si como se fossem suas, para fazer disso opressão depois para um outro que precisa da terra. Nós sabemos que tudo é do Senhor, mas nós ajuntamos coisas como se tudo fosse nosso. Depois nós queremos que Deus nos abençoe. Esse é apenas um exemplo de como nós fazemos da avareza um pecado contínuo diante de Deus. Nós poderíamos multiplicar isso de diversas outras formas, lembrando que tudo é do Senhor, e
cidade do Senhor, ele não pode emprestar. E se empresta por todo o altar da idolatria. Olha, toma cuidado, eu não terminei de pagar o carro. Tudo aquilo que revela pecados contínuos no nosso coração. A gente poderia passar um bom tempo só examinando esse problema aqui, ele é muito amplo no Antigo Testamento. Eu mostrando a você alguns exemplos desses pecados que nós cometemos e que são conscientes que nós não deveríamos fazer e trazemos sobre nós a maldição do Senhor. Observe o segundo exemplo de pecado, versículo 11. Esse é quente. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Esquentar aqui até que fiquem bêbados. Você está entendendo o exemplo? É gente que pega aquilo que é lícito e torna ilícito. É gente que pega o que é lícito para afrontar pessoas. Então está dizendo, isso é pecado. E isso me ofende. E isso traz sobre você a minha ira. Não importa se você é meu filho. Para nós da igreja, essa palavra ela é muito direta. Porque nós dizemos, não há pecado em certos tipos de bebida alcoólica. Biblicamente é proibido qualquer bebida forte. E em Israel é muito claro para isso. Bebida acima de teor alcoólico de vinho não é permitido pelo Senhor no Antigo Testamento. Mas nós somos uma igreja moderna. Nós estamos livres dos fundamentalismos. Nós estamos livres da opressão dos usos e costumes pentecostais. Então, irmãos, toda a liberdade legítima para pecar contra Deus. E não faça uma distinção do que pode e o que não pode. Não faça uma distinção do que é limite e o que não é limite. E então nós vamos dar outras vezes. Irmãos da nossa igreja bêbada. Graças a Deus que não é contínuo isso. Pelo menos que a gente saiba. Mas você entende que isso é provocar ira de Deus? Porque você está usando de forma errada a criação dele, que deveria glorificar a ele, e você usa apenas para satisfação do seu coração. Eu espero que após essa palavra nenhum irmão deixe de me convidar para tomar uma taça de vinho. Mas uma taça de vinho não é 3, 4 garrafas. Ontem depois de almoçar com o vídeo de nossa, um almoço, rapaz. Que preparação ótima para o jejum que vem em seguida. Aleluia. Tem um licorzinho na casa do pastor do Jacir. Já tem 1 ano e pouco que está lá. Você vê que ele não bebe mesmo. Moderação mesmo. E se você perceber, existe um cálicezinho para limpar um negócio assim desse tamanho. Porque isso aqui é a medida. Tem irmãos que começam com uma medida e depois põem o canudinho da garrafa. Sério? Você está entendendo o que o profeta está dizendo? Que esse povo que diz que é povo de Deus, esse povo bebe que nem gambá. Não sei se gambá bebe, mas diz o povo que bebe. Se o cara ficou bêbado que nem gambá. Eu sei que gambá fede. Eu acho que é por isso, o cara bebe tanto que ele fede.
Deus envia maldição sobre filhos que decidem viver continuamente em pecado, que sabem que é pecado, mas não fazem esforço nenhum para viverem de forma que agrade a Deus, não fazem esforço nenhum para viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, na glória de Deus. Deixa eu dar essa lista. Olha a terceira acusação do profeta. Versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade como formas de justiça e o pecado como com tirantes de carne. Gente que ama o pecado. E se você continuar olhando o versículo 19 e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo sua obra para que a vejamos, aproxime-se e manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Campado de morte. Eles não estão invocando Deus porque querem ver o Santo de Israel, eles estão invocando Deus para que Deus abençoe as obras malignas das suas mãos. E gente que é que Deus abençoe. A velocidade máxima só é 120. E o anjo do Senhor não vai transgredir a lei, ele vai só até 120. Eu peço para Deus me proteger da minha transgressão. É isso que esses caras estão fazendo no versículo 18 e 19. Sabe, é muito doido quando você vê isso na vida de um incrédulo, é normal. Eu li anos atrás uma revista época, uma vez, eu não lembro, falando sobre a nova onda da prostituição de São Paulo, naquela ocasião, porque as mulheres não eram mais chamadas de prostitutas. Agora, garotas do programa. Então a repórter foi conversar com uma delas, estava lá na revista, e ela dizia: é interessante porque quando ela se prepara para ir trabalhar, que agora trabalha, se depender do deputado Jean Luiz, vai virar trabalho mesmo, carteira reconhecida, e parece que em Belo Horizonte já é assim. Elas ainda acendem uma vela para Nossa Senhora e fazem a reza do texto pedindo que Deus as proteja. Olha, é muito doido. Vamos dizer, tudo bem, eu entendo. E quando você vê crente com profetados dizendo: olha, Deus me disse para você abandonar sua mulher. Aí o cara, o Senhor mandou falar: então vai lá e dá o divórcio com a mulher. Depois a mesma profetia aí: e o Senhor me revelou que agora é para você casar comigo. Você entende o problema? Essas pessoas estão brincando com Deus e elas trarão sobre si a maldição do Senhor. Há uma luta agora em círculo de mulheres, palestra para mulher, que se diz o seguinte: se seu marido não é convertido, ele não cumpre o que Deus quer, se Deus torna a sua vida irmã, ora, em uma semana Deus leva esse marido de você. Oração para matar o marido. Fala, essa é a igreja. Então as pessoas acham que depois Deus não virá com uma maldição. Elas puxam a injustiça para a sua vida. Não querem ser malditos. Observe ainda um outro exemplo que o profeta dá, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Filhos de Deus que pervertem a santidade em nome do pecado. Não, pastor, o que tem de mais? Não há nenhum problema. Qual o problema? Se der um pouquinho desse dinheiro, ninguém vai dar por conta disso. Pastor, qual o problema de eu ficar publicando a minha namorada? Nós somos jovens. Qual o problema de sexo antes do casamento, pastor? Não, está muito quadrada
Pessoas que pervertem a santidade de Deus, a santidade da palavra dele, a santidade que ele requer da nossa vida, pelo pecado. Deixa eu andar, senão eu não chego no melhor da terra. Então fica só no... Observe aí no capítulo 5, versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Pessoas que querem viver segundo a sua autonomia, autossuficiência e autoentendimento. Autonomia, autossuficiência, autoentendimento. Eu não preciso que ninguém me dê conselho. Eu não preciso que ninguém me diga o que fazer. Mas irmão, a Bíblia, eu já conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes. Quem você pensa que é que quer me ensinar a Bíblia? Recentemente eu vi um caso que foi muito triste. Em processo de aconselhamento. Em que a pessoa rejeitou o aconselhamento de um dos membros da equipe. Quem ele pensa que ele já foi uma reunião? Ué, você não entendeu o que você falou? Primeiro, ele já foi. E se continuasse sendo, ele não teria nada a te dizer a palavra de Deus? Um dos homens que tem impactado muito a minha vida, a vida da minha esposa, chama-se Steve Gallagher. Nós temos lido a literatura de Gallagher. E as pessoas pensam que Gallagher só escreveu sobre o pecado sexual. Não, tem uma série de livros, inclusive eu vendo ali, que é o que mais impactou a gente recentemente. Liberte-se das paixões deste mundo. Steve Gallagher é uma reunião pentecostal, homens. Agora o meu ele ainda não entendeu, não é que ele não entendeu ainda, que ele é um calvinista, não sabe. Eu não estou brincando, se você ler a obra de Gallagher, todos os autores que ele cita são calvinistas, na sua maioria esmagadora, e são puritanos. Quando eu falei assim, tivemos para ele foi mostrar a biblioteca que ele tem no escritório, uma biblioteca básica que ele tem lá para o trabalho dele. Só literatura calvinista e puritana praticamente. Mas independente disso, ele tem alguns conceitos que eu vou dizer, não consigo ver dessa maneira. Vitor começou a ler agora, né, o livro do Gallagher, Liberte-se das paixões desse mundo. Ontem eu tive uma conversa de 1h30 com o Priolo via Skype, e vou dizer para você, rapaz, Vitor foi essencial para a conversa. Tinha hora que eu não entendia nada do que o Priolo estava falando, e Vitor estava lá, não, ele está dizendo assim, toma, tem um intérprete agora em casa. Tô chique esse moleque. E tinha hora que eu não conseguia dizer o que eu queria, pessoal, tá doido aí, eu quero que você diga o seguinte. Vitor começou a ler o livro do Gallagher, e ele chegou para mim e disse assim, tio, eu acho que ele fumou uma maconha aqui. Ok, havia um entendimento errado. Mas uma frase que nós não concordamos não é razão para jogar fora 99% de um texto totalmente bíblico, desafiador, confrontador na nossa vida. Esse é o problema dos soberbos que não querem agora a ira de Deus. Não, eu me baixo, eu sou suficiente, eu não tenho que ouvir de ninguém. Não, irmão, você não entendeu. Isso não somente é pecado. Olha de novo, versículo 21, versículo 20, perdão, 21 mesmo. Ai dos que são sábios, maldito! Ai é maldição! Maldito é aquele que é sábio aos seus próprios olhos, maldito é aquele que é prudente em seu próprio conceito. Depois você não quer viver debaixo de maldição. Observe mais uma acusação da maldição dos nossos pecados.
Versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pessoas que arranjam desculpas para justificar seus atos pecaminosos. Quando ele diz que eles são heróis para beber e valentes para misturar bebida, eles estão se dopando para fazer suborno e então se justificarem seus subornos. Tem um monte de crente se dopando com um monte de mentira. Tem um monte de crente se dopando em nome da liberdade, fazendo um monte de besteira. E depois não quer a vida do Senhor para a sua vida, não quer a maldição do Senhor para a sua vida. Então entenda, quando Isaías termina essa série de acusações, então a gente pode ver esse Isaías com o peito lavado. Esses pecadores desgraçados, olha onde Deus me colocou, olha o meio do povo que Deus me colocou para viver. Logo eu, Isaías, o homem piedoso, o homem santo. E aí quando ele vai à presença de Deus, é tocado pela autoridade de Deus, descobre que não está vivendo na glória de Deus. Esse mesmo Isaías diz: ai de mim, eu também sou maldito. Isso nos leva então ao segundo entendimento de quando a maldição vem sobre nossa vida. O terceiro entendimento, perdão. Primeiro, quando quebramos deliberadamente a aliança com o Senhor por meio da idolatria. Segundo, quando vivemos em rebeldia contínua contra a vontade de Deus. E isso é expresso em Isaías de duas maneiras: vivendo como ímpios, que nós acabamos de ver. Esses comportamentos do capítulo 5 expressam o comportamento ímpio que nós vemos na nossa vida. Aí você vai lembrar de Efésios 5:17, Paulo dizendo, 4:17, dizendo: não mais uma vez, como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Se decidimos viver dessa maneira, tendo conhecido a verdade, não espere outra coisa sobre sua vida, a não ser a maldição do Senhor. A segunda coisa que nós temos observado agora é que ele percebe quem é o pecador que ele é a prática da injustiça contra os seus semelhantes. Até então Isaías é um cara capaz de apontar o dedão na cara do outro. Agora ele percebe, e ele está incluído naquele mundo. Então no capítulo 10, versículo 1, ele profere mais um ai de maldição. Ele diz: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Você entende? Isso aqui é próprio do ímpio. O ímpio quer oprimir. O ímpio quer aumentar a carga tributária. O Estado é mais importante do que as pessoas. Estão aí nossos governos, não é apenas o Temer, é governo Lula, é governo FHC. Todos esses governos, o que fizeram foi nos oprimir com cargas tributárias pesadas. Não houve até agora um governante nosso que tivesse sensibilidade para tirar essa carga tributária maldita sobre esse país. Isso é normal do ímpio. Agora é estranho quando os filhos de Deus são opressores, quando eles criam leis para oprimir, em vez de apontar no caminho que nos faz olhar para Jesus. A função da lei é apontar para Cristo, em quem temos liberdade, em quem temos graça. A função da lei não era para nos condenar. A condenação é a consequência da lei, não o propósito dela. Se você tiver uma dúvida, leia o livro que acabou de sair, a segunda edição dele. Depois eu vou falar no livro sobre o capítulo sobre a lei, o papel da lei. Nós não fazemos isso, nós tomamos a
Então é por isso que as igrejas mais radicais dos seus legalismos são igrejas que mais crescem. Porque as pessoas sentem necessidade dessa opressão. É um paradoxo, mas é uma grande verdade. São estudos sociológicos que mostram isso. Em todas as culturas. Por que você acha que hoje o islamismo é a religião que mais cresce na Europa? Porque a Europa está saturada do liberalismo que tudo pode. E isso são todos os estudos sociológicos que têm examinado o crescimento do islamismo. As pessoas gostam de ser oprimidas. E há aqueles que gostam de oprimir. Ambos são amaldiçoados. Tanto que oprime quanto que é oprimido. Quando somos amaldiçoados, quando quebramos a aliança deliberadamente e nos tornamos idólatras novamente, quando vivemos em rebeldia contínua, vivendo como ímpios ou praticando a injustiça. Observe que no Novo Testamento, esses que praticam a injustiça não querem viver de forma santa. A Paulo chega a entregá-los na mão de Satanás. 1 Coríntios 5, ele diz: esse aí eu já entreguei para Satanás para ver se pelo menos a alma salva. Querem viver dentro da injustiça. Mas há uma terceira razão pela qual Deus envia maldição sobre seus filhos. Quando eles rejeitam o chamado. E esse é o mais importante. Quando eles rejeitam o chamado ao arrependimento e à conversão dos seus caminhos. Nenhuma palavra de maldição é dada sem que antes, capítulo 1, versículos 18 até o 20, Deus tenha chamado Israel a se arrepender. Ele diz: vinde, pois, eu estou mostrando a vocês os pecados de vocês, eu estou mostrando como vocês têm falhado no meu lado. Vocês sabem que estão debaixo da minha maldição, mas eu não quero derramar essa maldição sobre vocês. Então vinde, pois, e arranjaremos, diz o Senhor, e ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus está dizendo: eu, Deus, quero perdoar você. Eu, Deus, não tenho prazer na maldição dos meus filhos. Eu, Deus, não tenho prazer em amaldiçoar a sua vida. Conquanto você se arrependa e converta os seus caminhos diante dos meus olhos. Deus não tem problema com pecadores. Deus tem problema com pecadores que não se arrependem. Deus tem problema com pecadores que não conseguem compreender a dimensão do seu pecado. E são incapazes de se prostrar e dizer: assim, eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado por filho. Trata-me apenas como um dos teus trabalhadores, um dos teus escravos. Você ainda foi a reação daquele pai? Achou, sem vergonha, partiu os peixes dele, foi na boca de prostituta, a mulher essa cara de trabalho: pai, não sou digno de ser chamado, velho, mulher. Foi isso? Ele ensaiou todo o discurso. E diz a palavra de Deus que quando ele vinha longe, o pai não avistou. O pai viu que aquele filho voltou, se voltou. Era demonstração de arrependimento. E o pai correu, esquecendo absolutamente toda a vergonha que ele passaria, porque o ministério de não corria. Isso era vergonhoso. O pai ignorou os protocolos, ignorou as etiquetas sociais, corre para abraçar o filho que volta arrependido. Deus não tem problema com pecadores. Deus tem problema com pecadores que você não. Com pessoas que querem manter o coração endurecido,
em vez de atenderem ao chamado do Senhor para que se arrependam, decidem fechar os ouvidos. E a estes que não se arrependem, então o Senhor diz: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. Eu, Senhor Deus, terei que vir lá para você. Leia o livro da História dos Reis e você vai ver Deus enviando Deus. Davi, com todo o coração quebrantado, não foi capaz de fugir das consequências da maldição do Senhor. Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve que morrer debaixo da maldição de Deus. Seu filho Salomão não foi diferente, foi pior. Agora Israel está praticando os mesmos pecados. E Deus está dizendo: eu não quero eliminar você. Eu não tenho prazer na sua morte. Eu não tenho prazer na sua dor. Eu não tenho prazer no seu sofrimento. Mas se você persistir nesses pecados e não se arrepender, compreende? Que para mim é muito forte na ação de Deus, é que quando Ele passa na nossa cara o nosso pecado, não é para dizer vá para o inferno. Quando Ele nos faz ver a desgraça do nosso coração, a primeira palavra dele é arrependa-se. Se você se arrepender, eu prego a Deus sobre você. Eu sararei a sua terra. Eu curarei a sua história. Mas se você persistir em ser rebelde, eu também vou fazer a espada, a maldição sobre você. Eu não sei se você consegue ver nessa noite alguns pecados que talvez você esteja cometendo que atraem a ira do Senhor. Se uma dessas coisas está presente na sua vida, é muito provável que você esteja debaixo de alguma maldição de Deus. A única coisa que Ele requer é que você se arrependa. Que você volte ao primeiro amor. Que você volte às práticas das boas obras que agradam a Ele. Somente isso. Agora entenda, há pessoas, irmão, que estão sofrendo. Há pessoas que passarão pela vida com duras penas. E não é porque estão debaixo da maldição. É porque Deus também escolhe a dor de seus filhos para revelar a glória dele na face da terra. Nem todos estão debaixo de maldição quando sofrem. Nem todos estão debaixo de maldição quando as coisas não vão bem. Nem todos estão debaixo de maldição quando vivem a vida apertada. Nem todos estão debaixo de maldição quando estão doentes. Porque Deus escolhe alguns para viverem assim. É Ele que cria o céu. É Ele que dá pobres à terra. Para que em todos estes Ele revele a sua soberania. Para que em todos estes Ele revele a sua glória. Jó. Qual foi o pecado de Jó? Por não ter entendido isso, seus amigos diziam isso, ele está debaixo de maldição.
final do livro, Deus tem que levantar Jó para ser sacerdote que vai interceder pela vida dos miseráveis que vieram com o dedo para acusar, quando nenhuma acusação Deus reputou a Jó. Então é importante que você olhe para a sua vida, porque se você se encaixa dentro de uma dessas três questões da maldição, você precisa se arrepender. Mas se você olha e diz, Senhor, eu não tenho trazido idolatria à minha vida e à minha casa, Senhor, eu não tenho vivido deliberadamente em pecado, eu tenho lutado contra o pecado para ter uma vida agradável a Ti, Senhor, meu coração não é rebelde, eu tenho procurado atender a Tua chamada de arrependimento. Ok, então não há maldição. E aí eu tenho que dizer ao contrário do que disse o apóstolo Valdemiro Santiago: você tem que levantar e glorificar Deus e dizer, Deus, obrigado, porque eu sou um sofredor que honra o Teu nome, revela a Tua glória, a Tua bondade sobre a face da terra por meio das minhas coisas. Isso não é maldição. Foi assim com Jó. Aí eu vou, mas Jó, pastor, depois Deus tudo vai e multiplicado para o homem. Menos a mulher continua mesmo. Entendeu que o flagelo do Senhor continua. Brincadeira da parte. Mas olha a vida de Paulo. Paulo morre desprezado, tendo sido um dos grandes rabinos da sua época, tendo sido um dos homens mais respeitados dentro do judaísmo de sua época, morre totalmente desprezado. Um homem de uma vasta cultura morre totalmente pobre. Um homem com cidadania romana morre decapitado. Paulo não estava debaixo da maldição. Deus tomou as suas dores para revelar a sua graça. Em um dos poucos momentos que Paulo vai reclamar com Deus por causa de um espinho na carne, que tudo indica que era uma enfermidade mesmo que ele tinha, e muito provavelmente ele estava ficando cego. O melhor cruzamento de informações da exegese nos leva a essa conclusão: Paulo estava ficando cego. E ele vai pedir a Deus para não ficar cego. Porque eu não sei se você entende isso, irmão. Se vocês entendem essa questão. Mas quem gosta de ler, tira a visão dessa pessoa. Paulo era um homem digno disso. Paulo era um homem de muitas leituras. Talvez a punição mais dura que Deus possa me dar em toda a minha vida seja me deixar cego. E não é por causa da cegueira, porque eu não tenho mais a capacidade nem de ler essa palavra, nem de ler os que eu posso ver. E Paulo se angustia e diz: Senhor, por favor, me cura, tira esse espinho. Depois da terceira vez, Deus chega para ele e diz: Paulo, deixa eu dizer um negócio para você. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua força. Você entendeu que Deus disse para Paulo: eu não quero curar você, porque à medida que você adoece e fica cego, eu, Deus, revelo o meu poder aos homens, a minha graça aos homens, por meio da sua vida. Então, nem todos os filhos de Deus que estão sofrendo por causa da maldição. Mas porque Deus os escolheu para revelar a glória dele por meio das suas coisas. Aí eu vou falar: meu Deus, que injusto é esse? Então, nós somos cristãos. Porque ele se fez homem para assumir dores piores que a nossa,
Ele se fez homem para ser nossa maldição, quando ele, maldição nenhuma, tinha sobre si. Ele foi espancado, cuspido, açoitado, crucificado. Porque por meio dos seus sofrimentos ele revelava o seu amor e a sua graça para o mundo perdido. Então, meu convite nessa noite é que você examine bem o seu coração. Infelizmente, eu não cheguei no melhor da terra. Vamos ficar com ele mesmo nesses momentos. Brincadeiras à parte, semana que vem trataremos dessa questão. O que significa então comer o melhor dessa terra? Mas para você chegar nesse nível do melhor da terra, nós vamos começar uma campanha de 7 dias aqui. Não vamos fazer campanha nenhuma, nós queremos apenas que você entenda o que é comer o melhor dessa terra. Mas ela é resultado de não estar debaixo da maldição. Examine-se. E se houver pecado, arrependa-se. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Há uma canção que fala muito ao meu coração. Eu quero tocá-la nesse momento enquanto você ora. Pensa sobre ela. Ela diz: tenho prazer em ti, Senhor. De fato, tenho prazer. Mas eu quero te dar prazer quando eu chegar diante de ti e o Senhor me olhar. O Senhor puder dizer de mim: estás louco. Mas se por acaso eu me manchar, eu sei que o teu sangue volte e me toca. Então eu não vou fugir de ti, eu vou me aproximar de ti, manchado, sujo. Eu quero te dizer assim: estou limpo, deixei meus pecados. Sinceramente, meu Deus, tenho prazer em ti, Senhor. Mas quero te dar prazer quando chegar diante de ti e olhar e dizer: estás comigo, estás comigo. Se por acaso eu me manchar, eu sei que teu sangue pode me limpar. Eu vou me aproximar de ti e quero te dizer: estou vou me aproximar de ti e quero te dizer: Senhor Jesus,
o Senhor. Me perdoa, me faz livre novamente. Tenho prazer de Senhor. Se você aprendeu a fazer, mas quero te dar prazer quando chegar diante de ti e me olhar, dizer: estás comigo, estás comigo. Se por acaso me achar, eu sei que teu sangue pode me limpar. Eu vou me aproximar de ti e quero te dizer: estou. Vou te adorar, vou te bendizer. Tua graça basta para mim. Vou te adorar e quero te dizer: tens o trono dentro do meu ser. Talvez, Senhor, nessa noite, muitos de nós estejam numa posição de mau juízo, porque rebelaram o Senhor de ti, porque abandonaram a aliança, porque se tornaram ímpios no seu procedimento, porque colocaram outros deuses como o Senhor e seus corações, porque não se quebrantaram, humildemente buscaram o perdão do Senhor. Mas o nosso pedido é que o Senhor se converta, é que o Senhor ouva o coração daqueles que nessa noite precisam fazer um conserto contigo, precisam consertar a aliança. O nosso pedido é que tu removas a ira, comunica o reino e a renovação dos nossos corações a ti.